Assisti o filme Napoleão, que estava nos cinemas acho que até o ano passado. Assisti o filme, eu tinha visto algumas críticas antes, né, de historiadores, mas fiquei curioso de assistir porque trata-se de um momento lá da época de Napoleão, um momento histórico, um momento de revoluções, um momento de mudanças políticas e culturais extremamente impactantes e importantes no mundo. E o Napoleão foi um protagonista dessas mudanças, né? Mas o filme decepciona porque eu não sou um profundo conhecedor de história, nem da história de Napoleão, mas o que foi verificado por esses historiadores é que realmente não condiz com o fato, muitas coisas que aparecem lá não condizem com os fatos históricos, né? Mas eu acho que a decepção ela vai muito além. Eu quero dizer que esse vídeo aqui também a gente vai falar sobre a parte estrategista, né, que pode ser aplicada ao mundo dos negócios, ao mundo da política, que é o nosso foco aqui. Mas o filme, ele decepciona muito, porque ele deixa de retratar grandes qualidades, grandes virtudes intelectuais, capacidades do Napoleão, né? O filme acaba retratando ali um Napoleão, às vezes hesitante, melancólico, apaixonado de uma forma meio pueril, meio infantil, até ingênuo, eu diria, né? Pela Josephine. E mostra um cara que, assim, tudo bem, ele até pode ter, deve ter, ele tinha traços melancólicos, até de depressão, como outros grandes líderes tiveram, até mesmo Churchill, que também é um grande estrategista, entre outros, tinham esse traço, mas não mostra em intensidade, em muitos momentos, como se deveria, como ele é intempestivo, como ele é determinado, como ele é agressivo, como ele é um gênio da estratégia e da política, né? Ele tem várias atitudes ali que não são mostradas no filme. Para citar algumas, né? Ele compra um jornal na época para fazer uma certa propaganda ali, para já ir moldando a mente das pessoas, né? Algo que é feito hoje em dia também, para que ele já criasse um clima propício para que a revolução acontecesse, né? No filme é colocado como se a questão dele ter virado rei foi ali uma sugestão e não uma jogada política dele, uma estratégia fenomenal dele como político que ele era, como imperador. Ele era culto, mas num nível tão alto que ele estudava a história dos grandes imperadores, dos grandes reis, de Alexandre, Júlio César, que no final ele acabou se igualando a esses grandes reis, né, em termos de conquistas, e está no mesmo parâmetro, no mesmo nível, né? Então o filme, ele mostra um retrato ali, uma caricatura do Napoleão muito tosca, muito infiel à realidade, uma parte da personalidade dele que nem é bem aquilo, né? E não mostra realmente o que ele significou. Ele foi um líder maçom, um líder revolucionário, anticatólico, anticristão, né? Então eu aqui como católico, eu não estou dizendo que ele era uma pessoa moralmente, nem que ele era um líder realmente louvável, mas ele tinha qualidades e características como homem, né, que tem que ser destacadas. E o filme destaca ali o que fica parecendo, sem querer entrar nessa polêmica, mas já entrando, fica parecendo que quer colocar ele ali como um homem menor do que ele foi, ou como um homem apaixonadinho, ou coisa assim, né? Nada contra, todos nós nos apaixonamos, mas ele foi colocado ali de uma certa maneira como alguém bem inferior ao que ele foi, né? Ele foi um líder, ele foi um político astuto, gênio, como poucos houveram na história da humanidade. E então eu queria colocar para vocês, eu não sou coach, né? Mas eu quero dar duas dicas de livro interessante. Aliás, se eu fosse coach, eu provavelmente ganharia mais dinheiro dessa plataforma, né? Porque quem é coach aqui ganha dinheiro no Instagram também. Mas como minha proposta é ser uma pessoa que traz a religião, a espiritualidade católica dentro, contextualizada em outros aspectos, em outras questões, outras áreas importantes da vida, então eu passo dicas aqui gratuitamente. Quem sabe um dia eu ganho algum dinheiro com essa plataforma. Mas ó, esse livro aqui, ó, As Grandes Estratégias, ele cita os grandes estrategistas da história da humanidade, Sun Tzu a Franklin Roosevelt, como os grandes líderes eles mudaram o mundo. Um deles é o Napoleão, né, que está descrito aqui. Você tem o Churchill que eu falei, você tem uma dezena de líderes aqui que realmente revolucionaram o mundo. E aqui tem tem muitos insights, muitas coisas que são importantes no mundo dos negócios, no mundo da política também.
Outro livro interessante é esse aqui, né? Napoleão, a Arte da Guerra. Napoleão, a Arte da Guerra e do Poder. Esse livro aqui é um livro também extremamente muito bacana também, porque fala de várias batalhas, das estratégias das batalhas todas, de algumas das grandes batalhas que ele teve, como ele conseguiu ter sucesso. Também é interessante para quem quer desenvolver uma mentalidade com a lógica, com a estratégia de negócios e de política também. Então é isso, essas são as duas grandes dicas. Para finalizar, eu queria dizer, né, eu queria citar aqui, né, eu queria fazer uma conclusão disso, que a gente fez aqui um parâmetro geral, um resumo geral, relacionado mais ao mundo dos negócios do que à história. Mas Napoleão foi um grande conquistador, foi um grande homem, pode-se dizer, de estratégia, de negócio. Só que ele, num determinado momento, o ego dele, a altivez dele, a soberba dele o traiu, né? Ele acabou indo muito além, e aí ele acabou tendo derrotas gigantes, né? Acabou sendo exilado e acabou por morrer. Dizem até que ficou louco, né? Então, todo gênio tem um pouquinho de louco, né? Ele acabou exilado e ficando louco lá e morrendo. Mas ele, a soberba dele o traiu. Então nós temos essa é uma lição que fica, quer dizer, por mais inteligente, mais brilhante, mais genial que você seja, você sempre precisa ter aquele senso de aprendizado, de pequenez, de estar caminhando, né? De humildade, para você observar, para você perceber o caminho que você deve seguir. Quando você vai nessa onda de altivez, quando você conquista muitas coisas, é natural que você se sinta orgulhoso e soberbo. Mas como diz Provérbios 16:18, a soberba precede a queda. Isso aí, gente.